Dando sequência então ao livro de Atos dos Apóstolos, vamos agora falar sobre o capítulo 13. Alguns estudiosos afirmam que a partir de Atos 13 começa a seção Atos de Paulo, já que o apóstolo se torna a figura principal do livro de Atos a partir desse trecho. O verso 1 diz que na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, Lúcio, natural de Cirene, e Manaém, que fora criado com Herodes, além de Saulo. O Herodes aqui mencionado é o tetrarca Herodes Antipas, que reinou na Galiléia durante o ministério de Jesus Cristo. Os versos 2 e 3 vão relatar que esses irmãos estavam servindo ao Senhor e jejuando, quando então o Espírito Santo ordenou que apartassem Saulo e Barnabé para executarem a obra a que tinham sido chamados. Impuseram então as mãos sobre eles e os despediram. Começa então a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Os versos 4 a 12 vão relatar o início da primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé, enviados pelo Espírito Santo e tendo também João Marcos como cooperador, desceram a Seleucia e dali navegaram para a ilha de Chipre e chegaram a Salamina, e lá anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Os missionários começaram a pregar nas sinagogas porque estas eram o centro da vida judia, como sendo uma das últimas tentativas de converter os judeus. Em seguida atravessaram a ilha até Pafos e acharam ali certo judeu, mágico e falso profeta, chamado Bar-Jesus, mas também conhecido como Elimas. O mágico estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem inteligente que se interessou em ouvir Paulo e Barnabé acerca das palavras de Deus. Porém, Elimas procurava apartar da fé o procônsul. Paulo, cheio do Espírito Santo, disse ao mágico: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E profetizou que ele ficaria cego por algum tempo. E no mesmo instante ele ficou cego, andando em volta e buscando a quem o guiasse pelas mãos. O verso 12 diz que o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Os versos 13 a 43 descrevem a pregação de Paulo em Antioquia da Pisídia e a repercussão dessa pregação entre os judeus e os gentios. O verso 13 diz que partindo de Pafos chegaram a Perge, na Panfilha, mas João Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Segundo alguns estudiosos, Maria, a mãe de João Marcos, era irmã de Barnabé. Se isso for verdade, Marcos era então sobrinho de Barnabé. Alguns textos, no entanto, afirmam que eram primos. De qualquer maneira, aparentemente Barnabé tinha muito apreço pelo parente. O texto acima diz que João Marcos abandonou a missão antes do fim. O motivo desse abandono não está claramente explicado no texto bíblico, mas isto aparentemente foi visto por Paulo como uma falta grave, o que gerou futuramente uma discussão com Barnabé sobre levá-lo na segunda viagem, culminando na separação dos dois missionários. Isso está em Atos capítulo 15, versos 37 a 39. Os dois missionários partiram de Perge e chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado foram à sinagoga e lhes foi dada a oportunidade de falar. Paulo então levantou-se, pediu silêncio, começou uma longa pregação e disse que o Deus desse povo de Israel escolheu a nossos pais, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou de lá. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus
lhes deu por 40 anos, a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para salvar Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Homens, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E o que ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados e de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vos contar. Deve-se destacar que há certa semelhança entre a defesa de Estevão perante o Sinédrio e a pregação de Paulo aos judeus de Antioquia da Psídia. Eles não se utilizaram das mesmas palavras, mas ambos fizeram um resumo da história judaica, tentando mostrar através das Escrituras que Jesus era o Messias prometido. Tanto lá como cá não houve êxito entre os judeus incrédulos. Os versos 42 e 43 relatam o que se seguiu a essa longa pregação de Paulo na sinagoga de Antioquia da Psídia. Dizem que, saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortaram a que permanecessem na graça de Deus. Os versos 44 e 45 vão relatar que no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Os versos 46 e 47 relatam que Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os versos 48 a 52 fecham este capítulo dizendo que os gentios, ouvindo isso,
alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Lembrando que ao sacudir o pó dos seus pés, Paulo e Barnabé estavam apenas obedecendo ao que Jesus havia ensinado aos seus discípulos. Essa ordenança está registrada nos evangelhos de Mateus 10:14, Marcos 6:11, Lucas 9:5 e 10:11. Esse sacudir de pó era um ato simbólico de testemunho, indicando que os discípulos haviam cumprido seu dever de levar a mensagem, que não eram responsáveis pela rejeição das pessoas e que haveria consequências para aqueles que não aceitassem a pregação sobre Jesus e o reino de Deus. E aqui terminamos o capítulo 13. Amém?